Oi, gente. A cada take de vídeo eu venho com oi, gente. Perdão pela repetição. Mas deu tudo certo. Hoje foi uma turma muito gostosa. É sempre muito gostoso. Realmente, eu amo dar aula nesses cursos para cuidadores, porque a gente conhece a história das pessoas, né? É muito mais do que estar ali para ensinar sobre o conteúdo de cuidador, que já é extremamente importante, né? Nos dias de hoje, que cada vez mais a gente tem pessoas interessadas na profissão e empresas contratando realmente, né, esses profissionais e famílias. Então, é muito necessário que seja um cuidado adequado, né? E isso a gente vem por meio de um processo de aprendizagem, claro. Mas conhecer a história de vida das pessoas, entender os porquês que elas estão ali, que elas começaram a se interessar pelo cuidado, enfim. E a gente aprende tanto com cada história de vida, dá pra escrever, sabe, assim, as histórias que a gente encontra no caminho, que, né, passam pelo nosso caminho também. E é muito enriquecedor. São histórias que enriquecem mesmo a gente, assim, de uma forma que faculdade não dá, pós-graduação não dá. É essa vivência de estar com o outro, de olhar para o outro, né? Isso não tem preço. Isso a gente não encontra dentro de uma sala de aula. Embora a gente precise estar dentro de uma sala de aula e aprender tudo que a gente aprendeu para hoje também a gente conseguir olhar para essas pessoas de uma outra forma, talvez, e encaixar as histórias de vida de cada uma dentro desse contexto de formação, né, de cuidadores. Então, gente, é incrível, sério, eu fico deslumbrada, maravilhada e assim, muito agradecida por cada nova turma que eu inicio. Ai, eu amo, eu sou muito suspeita para falar. E tudo isso é o que me faz não desistir da Geronto. Entender o quanto ela é necessária, sabe? Porque a gente passa por cada coisa. Cada prova, menina, que o AE não é fácil não, viu? Então, assim, eu acredito muito na espiritualidade, acredito muito no propósito que a gente tem para nossa vida. E eu sei que tudo acontece por uma razão, por um motivo. Hoje, uma aluna me perguntou por que eu escolhi fazer gerontologia, né? Por que eu me interessei. E poucas vezes as alunas me perguntam isso. E eu achei uma pergunta muito boa e eu adoro falar sobre isso, na verdade, né? E aí, na época que tudo aconteceu, de eu cursar geronto, eu não tinha entendido muito bem ainda e tal, mas hoje eu tenho plena convicção, plena certeza de que era para ser, de que isso era para estar na minha vida, porque quando eu decidi fazer gerontologia, a gente sabe, na época, né, 2016, foi quando eu iniciei a faculdade. Até então tinha apenas na USP Leste, em São Paulo, e na UFSCar, em São Carlos. E bem nessa época, o meu pai foi contratado para trabalhar em São Carlos, com a empresa dele. Então, a gente mudou todo mundo para lá. E eu mudei para lá ainda em período de escola. E eu já tava com a gerontologia, assim, no coração, na cabeça. Só que eu ficava, nossa, faculdade pública vai ser muito difícil, né? Enem e tal, não tô estudando como deveria. E por diversas razões que não vêm ao caso aqui nesse vídeo. Eu falei, mas eu já estou aqui, né? E é o que eu sempre quis nesses últimos tempos, então é pra lá que eu vou prestar mesmo. E se encaixou perfeitamente. Calhou de eu morar com a minha família em São Carlos por todo o período da graduação. E eu ainda cheguei em São Carlos 6 meses antes de prestar o Enem. Foi dentro desse tempo, na verdade, do último semestre da escola, que eu não lembro a época do Enem direito, mas enfim, e calhou de eu chegar antes, de eu conhecer a cidade antes, da casa que a gente morava, já tá toda, né,
pronta, mobiliada e tudo, meus pais familiarizados com a cidade também para me ajudar nessa questão de ir para faculdade e tudo mais. Então, assim, foi desenhado, sabe? E hoje, olhando, eu vejo isso. Então, eu estou trabalhando muito isso em mim, que é manter, né, essa confiança de que tudo vai dar certo, porque eu tenho muita fé na espiritualidade, acredito muito em Deus e sei, né, que cada passo que a gente dá é porque a gente tem que dar. E tudo que a gente passa nessa vida tem um motivo, tem uma razão, né, pra gente estar passando por isso. E a gente não vai entender mesmo muitas vezes agora por quê. Mas daqui a 4 anos, daqui a 2 anos, né, enfim, menos ou mais tempo, a gente reflete, a gente olha pra trás e a gente percebe o porquê que as coisas aconteceram como aconteceram. É porque tinha que ser, né? E aí a gente aprende tanto com isso. Então, foi uma pergunta que a aluna me fez e eu fiquei bem reflexiva e feliz em responder, porque eu pude lembrar de novo desse momento e partilhar com elas, assim como elas estavam fazendo comigo sobre suas histórias, né? Enfim, gente, é muito bacana essa troca. Eu sou realmente apaixonada pela educação em gerontologia. Eu acredito muito na educação, obviamente, base que forma, né, todos nós, mas na educação para o envelhecimento também, porque a gente só vai envelhecer bem e o próximo, e quando eu falo próximo, é o próximo do nosso lado mesmo, nosso pai, nossa mãe, as pessoas que a gente ama, da nossa família, nossos amigos, só vão envelhecer bem, a gente só vai envelhecer bem se a gente tiver, né, essa noção de como envelhecer bem, do que a gente precisa fazer e tudo mais, e de como lidar com esse processo, que muitas vezes não é fácil mesmo, né? Mas é um processo bonito de ser vivido também, se feito de uma forma adequada, né? Ai, é isso. Beijo e até o próximo. Tchau!